pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o nosso novo projeto, podcast Papo e Batuque. Eu sou o Léo Rodrigues, percussionista, músico há mais de 20 anos e estou muito feliz em iniciar esse projeto, que é um projeto que eu particularmente sempre sonhei, que é conversar, desbravar e desmistificar, se aprofundar na percussão brasileira, que é tão desconhecida dos nossos brasileiros. Muitas vezes até músicos que pesquisam não têm acesso, porque é uma infinidade de ritmos. A nossa cultura com certeza é uma das mais ricas do mundo. Então esse podcast visa trazer pessoas que a gente admira, percussionistas do Brasil inteiro, para falar de todos os gêneros, todas as linguagens, e a gente se aprofundar um pouquinho nesse assunto que é tão rico. Hoje eu tô com um cara aqui que eu sou fã, que eu amo de paixão, que é uma referência para qualquer um que gosta de música, Mestre Nico. Nossa. Meu irmão, Caraca. bem-vindo. Muito obrigado por ter me convidado para estar aqui Você dentro é maluco, não dá para falar de percussão e desse você não tá no projeto meio. maravilhoso que com certeza vai abrilhantar os conhecimentos de cada vez mais das pessoas, né? Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Fico Nós, muito Nico, feliz ter me demais. colocado na eternidade digital. Você sabe que é o nosso episódio de estreia com você. Nossa Senhora! E eu sou apaixonado pela cultura pernambucana. Ali, inclusive, é um país, né? É, um país. Ali, sozinho, assim, é uma eternidade para desbravar aquela percussão ali, aqueles ritmos. E, Nico, eu evito ficar aqui também lendo ficha, falando do que a pessoa fez. Para quem não te conhece, dá assim, o que você quiser falar sobre você, de onde você veio, de onde você nasceu, qualquer coisinha assim para a pessoa meio que ter um aperitivo. Pronto, então eu vou começar do Gênesis. Eu sou o Mestre Nico, sou brincante da cultura popular. Comecei a brincar em 84, no maracatu rural chamado Cruzeiro do Forte. Rapaz, foi o ano que eu nasci. Olha Rapaz. só, é muita história. Nossa, você me chamou de velho. Não. Eu brinco no Cruzeiro do Forte desde 84. Comecei meu primeiro contato com o maracatu foi através da carregando instrumento. Mas a minha família, toda, meu avô, minha avó, pai, mãe, tio, tia, é tudo de Nazaré da Mata. Sim. Né? Que é um celeiro cultural muito forte do maracatu rural e do coco rural. Mas falando do Cruzeiro do Forte, foi onde eu comecei, onde todas as minhas experiências sobre o universo da música. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos. Você só carregava instrumento? Eu carregava a poica cheia de baqueta, então era o hold. Era o hold. O maracatu não tinha hold, mas eu me descobri como hold ali naquele ano. E nos intervalos porque a gente andava muito a pé e para pegar ônibus, essas coisas todas. E nos intervalos, João Francisco Neto, que foi o meu professor, que eu chamo ele de padrasto, que Deus bota ele em bom lugar, ele me ensinou a tocar a caixa do maracatu. Rapaz, já começou... Eu já comecei na lapada. Já começou na lapada. Para quem não sabe, a caixa do maracatu rural não é nada fácil. Tem batera aqui em São Paulo que toca bem, mas você botar para botar a caixa de maracatu não faz. Ah, não. Então você já começou ali na... eu comecei e o método era levar a baquetada na cabeça. Se errava, se o andamento estivesse caindo, acorde, puf, foi um puta ensinamento assim. Cara, deixa eu dar um parênteses nisso, porque isso é polêmico, porque quando eu converso com a galera mais jovem, hoje em dia tem muito essa coisa, né, do tipo assim, pô, mas não é legal, alguma coisa que parece ser mais abusiva. Mas quando você conversa com algumas pessoas mais velhas, tem alguns ensinamentos que hoje talvez pareçam igual. Se você falar que deu uma baquetada em alguém... Eu sou processado. Só que tem um lugar que a gente também recebeu essas baquetadas e leva com carinho. Você tem isso? Você sente isso? Tenho sim. De todos os lugares que eu passei, isso dentro do universo do maracatu foi isso. Eu levei essas baquetadas. E quando eu comecei a tocar em 89 em banda marcial, foi o meu contato com o instrumento de sopro, então a mesma coisa. Quando a sonda não estava tocando errada, veio o instrutor e metia aquela nota no pé da orelha. Mas teve algum desses episódios que chegou a traumatizar e ser ruim? Ou não? Ou sempre foi para um lugar de tipo, no outro dia você estava mais ligeiro? Não, eu sempre levei para esse lado, porque quem procurou fui eu. Olha só. Quem procurou fui eu. Então, se eu procurei e a metodologia era aquela, então, velho, ou fica ou sai. Foi o que eu escutei. Você quer ou não quer? Se você quiser, você fica. Se não quiser, por onde você entrou, pode sair.
E no maracatu rural, você começou com a caixa. Eu comecei com a caixa. E aí, foi fácil de pegar a levada? Foi difícil? Você demorou? Como é que foi? Eu demorei por conta da... Porque como eu era pequeno, o instrumento era maior do que eu. Sim. E tem um lance de você se movimentar, andar com o instrumento. Então, como eu tenho esse caixa hoje em casa. Você tem a mesma caixa que você começou? Tenho. Tá legal. toda desmontada, mas tá lá em casa. Quando o padrasto morreu, mãe Dalva me deu. Fez essa caixa aqui, João, deixa pra você legal. e tal. E olha que ele tem 3 filhos. Eu sou o filho adotado da casa. E essa pegada de carregar, isso foi dificultoso. Por isso que ele, quando tava caindo no andamento, bora, tá caindo. Então, ó, mais uma ponte aqui. Porque, gente, só pra vocês entenderem. Um dos intuitos desse bate-papo não é eu, como percussionista, conversar com o Nico, que é percussionista, e a gente tem um bate-papo só entre a gente. É trazer todo o conhecimento que os convidados vão ter para as pessoas, às vezes, que estão começando. Por quê? Esse podcast, ele nasce do nosso aplicativo, que é o e-Batuque. Por isso o nome Papo e Batuque. Para a gente conversar sobre os ritmos da percussão brasileira e também clarear, a gente estava conversando disso, né, Nico? Também clarear para as pessoas, para os estudantes, até para os próprios músicos e musicistas, algumas coisas que às vezes a gente não sabe. Eu que vivo no forró tem muito essa coisa, né? Poxa, mas eu compus um baião, mas eu não sei a diferença pro forró. Ou seja, conversar sobre percussão e ritmo é também pavimentar um caminho aí, fomentar um público que conheça mais o nosso Brasil. Então eu às vezes vou pontuando coisas aqui para você que às vezes está tocando instrumento há um mês, ou para você que toca, mas nunca ouviu falar de cavalo marinho ou de maracatu. Então eu vou interrompendo nesse lugar. É importante. Você está dizendo para o pessoal saber, a caixa de maracatu rural, ela é tocada, não é igual baterista, não. Não, ela é de lado, ela é trançada, se colocar do lado e você tem essa... Ou seja, a técnica é completamente é maluca, outra, porque é a mão outra. fica aqui em cima, né? Como você... E usa muito essa parte aqui dessa punho. munheca, né? Que você toca aqui, abaixou. E a mão boa embaixo. E a mão boa embaixo. E aí você toca andando. Andando. Então, para quem não sabe, você tocar um instrumento parado já é difícil. Você tem... E no maracatu rural, o bom e o ruim é que são 5 instrumentos. Sim. É um caixa 12, bombo 12, a poica, o mineiro e o gongué. Legal, vamos, ó, isso aqui já é... Só tem 5. É muito bom Aí o esse cabelo não assunto. pode ramelar, né? Não pode errar. Então, mas vamos ver. A caixa acho que é de conhecimento de todo mundo. A caixa é quase que uma caixa como se fosse de batera, só que às vezes ela é mais fininha, meio fina. tarolzinho, né? É um tarolzinho. É um tarolzinho. Que eu chama de caixa. É mundialmente aro todo mundo 12. sabe. Todos Pronto, aro aros 12. O bombo, ele é um bombo, assim... Ele é um 12 por 36 ou 25. Tá. Que é aqui em São Paulo, se usa muito como malacacheta. Que é muito que as escolas de samba daqui usam. Ele é uma caixa que não é tão fina, é mais não, gordinha assim. É uma caixa gordinha. Ela tem e aí vocês usam com essa afinação muito apertada ou ela é mais de bombo mesmo, mais solta? Isso é muito relativo, por terno. Tá. Explica pro pessoal de casa, que o pessoal já você fala terno e fala assim, os caras tocam de smoking. Não é smoking, não. O que é o terno, Nico? Terno é o conjunto de instrumento tocado no maracatu rural. Desses 5 elementos. Né? Legal, então o terno são os 5 percussionistas 5 percussionistas, que estão ali. Aquilo é o terninho. Aquele é o terno. É o terno. É o terno, demais. Por isso que eu dizer, vamos esquentar o terno, então vai os 5 tocadores, se juntam numa formação que tem que ser respeitada, porque um instrumento depende do outro. No caso da poica, ela toca embaixo do bombo. Aí você me pergunta, por quê? Não, outro parênteses. Não, antes do porquê, não, eu tô indo. O bicho, tá muito bom isso aqui. Antes de perguntar por que ela toca depois, a poica, qual instrumento que é esse? Conta para as pessoas que não sabem, nunca ouviram falar esse nome. A poica, ela é prima da cuíca da escola de samba. Prima da cuíca. Então, para quem não sabe, ela tem o formato de uma cuíca. Tem uma pele. Só que ela é menor. Sim. Aí ela tem uma pele, um gambito preso na pele. É que a gente chama de rabo. De rabo. O rabo fica preso na pele. Fica preso na pele. Hoje em dia se está usando muito sintético. Ah, sim. Porque daí não tem problema com chuva, não tem problema com chuva, nem nada. E tem um corpo cilíndrico. Tem um corpo cilíndrico. E é aberto embaixo. É aberto em cima e fechado embaixo. É que vocês tocam ela ao contrário, né? Toca ela ao contrário. Ela toca ela nessa posição. E aí ela não tem nada do outro lado. A pele de um lado, do outro lado livre. Aí você enfia a mão dentro da bicha e senta o aço. Agora uma pergunta. Tudo pensando aqui em quem nunca ouviu falar. Diferente da cuíca, porque a cuíca a gente tem basicamente, 2 sons, né? Quando a gente prende a pele, agudinho e o solto. Então é muito normal frasear bastante, como se fosse um agogô ali, partido alto no samba. A poica, vocês tocam mais tudo aberto, não é? A poica, a gente chama de que faz o baixo da banda, vamos dizer assim. Sim. Do terno. Porque ela dá um ronco
em cima. A gente falando sobre afinação de terno, rapidamente. O terno do leão brasileiro era um maracatu que existia por conta de N coisas. Não tem mais. Não tem mais. Mas o terno deles era o único maracatu que todos os instrumentos eram de couro. Certo. O bombo era de couro, o caixa era de couro. Difícil para ir pra rua, hein? É difícil. Quando Difícil. chovia era um inferno. Até quando tá muito calor, né? E dentro dessa afinação, ela dava aquele ronco. Pum, 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 pum. Ela só dá um ronco. Um ronco só. Um ronco só. Porque é um baixão mesmo. É um baixo, ela fica lá. Ela pode ser a nota acima, ou no caso do Cruzeiro do Forte, ela dá uma nota mais grave. Ela vai pum, pum, pum. Do Cruzeiro, porque o terno é maior. Que já é um caixa, já um caixa 13, um bombo 16. Ou seja, os instrumentos têm mais sonoridade. Tem mais sonoridade. Aí, volume maior. Volume maior. No caso do Cruzeiro do Forte, a poica é maior. Então ela tem mais ou menos 35, quase 40 de altura. Olha que interessante, porque eu converso muito, às vezes, com quem está começando, como a música, e eu estou falando da percussão, mas como a música brasileira e como a percussão, ela é importante, além da técnica e dos instrumentos, como os instrumentos têm uma função timbrística também, né? De região. Tipo assim, você nunca vai ter 5 instrumentos todos na região aguda. Não. Ou seja, você está me falando, você está fazendo uma referência da poica, que é um instrumento super rústico e simples, com a função de um baixo numa banda que tem batera, baixo e guitarra. Né? Então, de fazer uma coisa que seja o chão da galera e numa região muito grave, para outras coisas que são mais agudas também brilharem, aquela mixagem tem um todo sonoro que seja dançante, que seja... Então isso é legal a gente ficar atento, porque, por exemplo, posso pegar o aplicativo aqui para mostrar para o povo, Nico? A gente... Mas não... Pode. Lembra aí onde você está. Não, eu tô... não quero que você se perca, não. Eu tô aqui no terno, eu vou abrir aqui, para quem não sabe, esse podcast ele é feito pelo aplicativo eBatuque, tá? Então, o que o eBatuque faz? Ele é um aplicativo que a gente pega mestres da percussão e grava os instrumentos de um gênero. No caso, a gente está conversando aqui do maracatu rural. Então, o Nico foi um dos percussionistas que gravou o maracatu rural. E aí, qual que é o... Eu vou botar aqui, vou abrir o maracatu rural. Qual que é a parte legal do aplicativo? Você tem acesso a todos os instrumentos separados. Então, por exemplo, a gente está falando da caixa aqui. A gente dá um play aqui no maracatu rural e a gente consegue separar só a caixa. Vamos dar um play só para a gente ouvir, porque a gente está batendo no papo, ninguém sabe às vezes a sonoridade. Então vamos botar aqui. Importante. Rural. Olha a bicha aí, tá vendo? Olha aí. Opa, vou deixar a poica, pera aí. Essa é a poica que você tá falando. Essa é a poica. Vamos aumentar aqui pra gente ouvir, ó. Uma nota só, mas isso é o pior instrumento. É uma nota só o tempo inteiro. E se ela desanda, ela derruba todo mundo. Olha que legal isso, porque eu sempre falo isso no forró. Tem muita gente que fala assim, o triângulo é um instrumento, né, rudimentar, meio simples. Eu falo, sim. Só que se ele tiver mal tocado, ele derruba uma sanfona, uma zabumba, ele derruba a banda inteira. Todo inteiro. E no maracatu, abrindo parênteses, de longe, você escuta mais, são 2 instrumentos. A poica e o gongué. Eu tenho essa memória de estar na cidade de Tabajara e de repente você... Então, vamos fazer o seguinte, eu vou botar a poica aqui, fazendo a base. Então, para quem estuda música, a poica ela tá no tempo, né? Ela tá no tempo. Tá no pulso. Então isso já facilita para a nossa compreensão, porque tem ritmo que é mais complicado de entender. Ela tá aqui, ó. Tom, 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 tom. Então vou dar um play nela aqui. Agora eu vou subir a caixa, que a gente falou dela, né? Tanto da bichinha. Ó como já tem um complemento, né? Tá vendo? Tá e a gordurinha. Ó. E o maracatu rural, Nico, só um parênteses aqui. Eu tô vendo que ele é rápido, né? Ele existe ele mais lento? Ou ele é um ritmo rápido? Ele é um ritmo frenético. Ele é um ritmo frenético, né? Agora, dentro de cada... Porque são vários tipos de maracatu. A gente está falando de maracatu rural. Então, dentro do universo do maracatu rural, como tem vários grupos, tem grupos que são muito acelerados. Sim. Que deve ser muito mais rápido que isso. Muito porque mais eu tenho rápido. Memória de ir para... No caso, você falou da Tabajara, o Piaba de Ouro, ele é o mais rápido de todos. Olha só. Se ouvindo... Dá uma solfejada mais ou menos assim no andamento, tipo, só para...
Rapaz, ele é tão rápido que Tenta é... lembrar mas Bom, mas é uma coisa mais... Ele tá assim, ele tá... O piaba seria... E é muito mais rápido. Olha Muito mais só. rápido. Até pra você cantar... No fundo, é parecido, não o ritmo, tá? Mas com as escolas de samba. Sim. Porque você tem escolas que tradicionalmente tem o groove mais acelerado e tem umas que cadenciam um pouco mais, e isso vai de escola para escola. Então no maracatu rural tem isso. Tem isso. É de nação para nação ali. No caso do maracatu do Barachinha, que é o Estrela Brilhante Estrela Dourada de Buenos Aires, tem é mais compassado. Um pouco mais compassado. Tá. Mas Porque é isso. A margem é pequena, né? margem é não pequena. existe um maracatu rural assim. Lentinho. Até tem. É mesmo? No caso do Cruzeiro do Forte, ele tem uma modalidade ali dentro que os outros não têm, que é uma modalidade. é uma modalidade dele, de fundação, que hoje é muito raro tocar, porque no caso do que seria, a gente toca um gênero que não, como não se usa mais, chama macumba, que é um negócio mais compassado, que era usado para as mulheres quando tinha ensaio na sede, as mulheres dançavam, então o negócio... Olha só, é pesado também, hein? É bem mais lento. Tá. Só tem cruzeiro que faz isso. Tá. Eu não sei de outro maracatu que faz. Eu nunca ouvi também, Não. mais lentão assim. Você pode ir lá, ó, galera, dá uma sacada lá, procura lá Cruzeiro do Forte, tá lá em tudo que é canto lá, que vai estar lá. E não deixe de procurar também o maracatu de Barachinha, o Estrela Brilhante, Dourada de Buenos Aires. Estrela Dourada. Dourada, o Estrela Brilhante de Nazaré do Mestre Bi, a Camisa do Cumbe de Nazaré, que também é um outro terno, que ele é mais pula-pula. É mais pula-pula que eu digo quando a forma de tocar o gongué. Sim. Que ele faz... Aí dá aquele... Claro. Você Isso sente. é outra coisa que eu acho interessante, que às vezes as pessoas me perguntam assim, pô, você ouve eu acho que o percussionista, ele tende a escutar a música de um jeito diferente. Porque tem muita gente que a primeira coisa que vem na cabeça quando você está escutando a música é a melodia, ou então o impacto harmônico que tem os acordes. E eu sinto que quando eu converso com o percussionista, ele às vezes está ligado exatamente assim, numa frase de um agogô, aquilo serve para ele ou se emocionar ou falar, gente, olha, é um detalhe, que é uma percepção que não é todo músico que tem. Né? Eu acho que essa diversidade é que é legal. Então eu lembro de ouvir forró e às vezes ficar pirado no agogô. A chance de você pirar no agogô ouvindo forró é minúsculo. É por isso que eu virei percussionista. Então, é o que você está falando agora. Cara, tem 5 instrumentos, alguns grandes, alguns com funções importantes, mas o jeito que toca o gongue, que para quem não sabe é um agogô maior. É o prêmio, né? o prêmio. Eu acho que é o pai, né? É o pai do agogô. O gongue é um agogô grande, que é muito, muito pesado. O som dele, a baqueta é grossa. Você tá me falando que o jeito que toca já influencia. Ou seja, como é que você usou o termo? Não é pipocado, não? Pula-pula. Então, tipo, eu acho isso incrível na percussão. Porque às vezes uma frasezinha diferente que você faz num instrumento, ele muda a intenção de quem tá escutando. Você faz a pessoa ou dançar menos, ou dançar pro chão, ou dançar pra cima. Tipo, você causa sensações com os instrumentos. Mas tem uma coisa que eu não quero perder. Fala. Não, só abrindo dentro do que você tá falando, desse sentimento de mudança, de como você muda. Tem 2 pessoas que vale a pena, que assim, eu tenho como referência, como da minha história de vida. Uma era a Quitan Santana, que foi um cara que era o gonguezeiro do Cruzeiro do Forte, na época que eu brincava de 80, que ele tinha um ripinicado do gongué. Que geralmente é mais fixo, né? Que é mais fixo. Pra quem não sabe, a gente falou da caixa e da puita. Da poica. Da poica. Me fala essa frase do gongue. A do gongue, a frase que é acostumada a tocar, como você toca de 2 baquetas, então você fica... Piridão, 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 é tipo um galope, né? Igual a celulinha que tem no frevo, né? Só que dividido em agudo e grave. Isso é muito comum. Isso era só um parênteses. Continua falando de suas referências. Dentro do coisa. No caso do gongué, do caso de Erectã, quando tocava macumba, no Cruzeiro do Forte, se tocava com uma baqueta só. Olha só. Então o gongué fazia tim-pão, pim-pam, 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 muito parecido com um maracatu de baque. Do virado. Virado, né? Só que com 2 bocas. Sim. Sim. Ele construiu uma melodia ali. Sim. E por conta dessa macumba, quando ele ia tocar ele fazia isso. o corrido, ele acrescentava
essa mesma frase colocava a mão esquerda. Sim. Então, em vez de você ficar pim-pão, então ele ficava pim-pão, piridão, 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 pim, pereguetão, pereguetão, pim, pereguetão, pom, 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 pim, tom, pim, pereguetão, pim, 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 pereguetão, tom, 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 pereguetão. Então ele criou uma frase. É uma frase ele também levou solando, de um certo modo. Era né? o Assim, solo dele. Era o solo dele. Era o solo dele. E um cara que mudou a Mata Norte, porque a gente não é porque tem maracatu em Pernambuco que em todo lugar tem maracatu. Claro, tem lugar que não Recife, ele nos anos 80, começo de 90, ele foi bem abastecido de maracatu rural. Uhum. Mas no final de 90 para 2000 e pouco, o maracatu caiu freneticamente. Voltando a falar de Zeca, de Recife, lá de Nazaré, Zeca, quem quiser ouvir o Zeca, vai escuta o disco no Baile Solto Somente, que é com Cibi Barachinha, que Zeca toca um gongué. Olha que legal. E não é à toa que ele foi para a floresta, porque ele levou uma identidade dele e construiu. Hoje todos os gonguezeiros de Nazaré e Mata Norte se espelham no Zeca. Ó, e tem uma coisa importante aqui. Eu tô sempre pensando em quem tá assistindo e, tipo, às vezes estudantes ou então músico que já é muito consagrado, mas não sabe muito de certos gêneros. A gente sabe que é difícil, né? Como percussionista, você não consegue saber tudo da percussão do sul do Brasil, do norte. A gente se especializa. Então, essa conversa aqui, Nico, é de uma riqueza, assim, que eu tenho o que falar. Mas olha só, isso é importante, que tem muita gente que vê a percussão brasileira e tenta encaixar a forma de ver a percussão num pensamento ocidental acadêmico, como se fosse assim, né? Então a batida é essa. E aí o que sai disso, a pessoa entra em parafuso. Ah, não, mas então ele fez isso, quer dizer que eu... Tem uma permissão da individualidade do tocador no Brasil, que se você pegar 20 zabumbeiros tocando um shot, os 20 vão tocar diferente. Só que todos são shots. Ou seja, você não consegue padronizar e dizer que o ritmo só é aquele se for tocado daquela exata maneira. E acho que isso é uma das coisas boas. Porque você vê, uma pessoa que existe, ela coloca a criatividade dela no jeito de tocar e de repente as próximas gerações, ela influenciou um ritmo que às vezes é ancestral, é milenar. Mas é porque o maracatu, ele rural, ele foi criado dentro da senzala de engenho. Por negros, muito por antigo. índios. É uma Ele é a brincadeira. mistura indígena com negro. O mais antigo, Cruzeiro do Forte tem 92, é de 29. Cambina do Cumbi tem quase 110 anos. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Então, essa individualidade do músico é bom pra gente que está aprendendo música abrir um pouco a nossa cabeça e relaxar, porque às vezes esse pensamento acadêmico ele não funciona na cultura popular. Nem para categorização de ritmo, nem de levadas. Levada também é uma coisa que... Então, e outra coisa importante que eu acho que a gente está fazendo aqui, está cumprindo um papel. Eu tô emocionado hoje porque eu também. Ouvir você falar é tipo assim, eu sou um cara de São Paulo, que comecei a estudar música porque as primeiras vezes que eu ouvi maracatu, essas coisas que eu nunca tinha ouvido quando era moleque, eu chorava e não sabia por quê. Eu me emocionava. Tinha alguma coisa que eu falava assim, gente, eu pertenço a isso, não fisicamente, né? Mas eu sei que isso tem algum lugar dentro de mim e nunca me falaram disso. E a partir dali você se joga e começa a pesquisar e começa a adentrar essa cultura. E você é um cara que, assim, isso que eu estou falando sobre a individualidade, ele prova que cada músico brasileiro que venha, por exemplo, a falecer, não está morrendo um músico, está morrendo uma escola, está morrendo uma história que não vai ser repetida, porque mesmo que ele ensine algumas coisas, o que ele passou e o que ele sabe, só ele sabe. Então, tá registrando, por exemplo, um papo com você, para mim, é de uma riqueza que a gente não vê na grande mídia. Não tem. A gente não vê, as pessoas às vezes não sabem a diferença de forró para pisadinha, tudo, eles só às vezes colocam a cultura num lugar de entretenimento. E plastifica, né? Plastifica, como se a cultura servisse só para você tomar uma, ficar doidão, assim, entreter você. E a cultura não tem muito a ver com entreter. Ela pode entreter no final das contas. Mas ela às vezes está ligada à religião, às vezes está ligada a ciclos de agradecimentos, ela está ligada ao ser brincante, ao lugar de cultuar a vida, ou seja, é muito profundo. É outra coisa. Então, eu estou falando muito aqui, mas é porque eu sou emocionado. Eu vou voltar para você não perder das suas coisas, que termina então, você estava falando lá atrás, a prima da cuica, ela puxa. Ela dá pra fazer a bastante. Como é que vai para os outros instrumentos pra gente finalizar o maracatu rural? Tá. Na ordem. Na ordem, né? Então tem o caixa, o bombo. O bombo ele foi. Só lembrando que
É o que você acabou de dizer. É o parece, mas não é. Dentro do universo do maracatu tem modalidades que precisam ser respeitadas. No Sim. caso, a gente está falando da marcha. Tá, da A marcha. marcha, Importante. ela serve para dar. Ela serve, ela tem a função de fazer o maracatu andar. Olha só que legal. Então, por isso que Quando ele tá parado, não é a marcha que tá rolando. Quando ele para, ele não para, né? Ele fica resguardado, tocando o ritmo da marcha, até o mestre, o poeta, no caso do Ciba, mestre Anderson, Barachinha, Bi, toda essa turma, mestre Dinho, essa turma toda que são poetas do verso. Uhum. Então, quando ele parte para uma modalidade chamada samba, o samba em 10, então é um poema de 10 linhas, bem rimadas, que o ritmo muda. Aí o negócio fica... O bombo rebola mais. Mas enquanto ele tá versando, Ele acabou o verso dele, automaticamente já entra a instrumentação tocando. O terno já começa a tocar. no samba, No caso olha menina, eu vou cantar pra você ver. Pega o pau, quebra o dendê, eu tenho pedras e martelo. O faz do jeito que eu quero, se não adianta fazer. Ele termina o verso. demais, ó. Já entra em cima. Perguntas aqui pra gente chamar essa galera aqui. Então, quando eles estão versando, não tá rolando Silêncio. ritmo. Silêncio total. Ou Silêncio seja, absoluto. é uma devoção à poesia. Ele é. Em primeiro lugar tá a poesia. Olha só que Mestre legal. contra mestre, todo mundo, eles cantam, o mestre canta, o contramestre responde. O contramestre acabou de responder, volta pro mestre, ele acaba o verso dele e o terno entra. Aí vem o terno. E o terno, Na ou hora, seja, a conexão ali. todo mundo conectado. E como é que é a contagem disso? Não tem contagem, pra entrar? não. Como é que vocês fazem? Não Fala pra nós. Não existe contagem. O cara terminou aqui, ó. Fum! E o terno? Como é que entra assim ao mesmo tempo? Todo mundo sabe. É muito bom isso, Todo bicho. mundo tem que estar conectado. Aquele que chupou limão, vai chupar limão e vai levar um tá ligado depois. Porque ele tá... Principalmente quando tá numa sambada. Porque tem sambada. Sambada, gente... Sambada é o encontro de dois poetas e dois mestres cantando. Mas eles se desafiam? É o desafio. Eles improvisam. É improvisando. É a noite toda improvisando. Mas eles chegam... Tem um pouco essa coisa que tem o repente de tirar sarro um do outro? Tem também? tudo. É isso. É um jogo. É um jogo. É um jogo de poesia. É a batalha. Que vai durar a noite toda. No caso, Eita, começa... O maracatu, ele começa a se preparar à tarde. 6 horas, a turma vai chegar na sede. 7 horas, 7h30, já começa a esquentar o terno. A turma que vai tocar já começa a tocar. Para 7h30, 8 horas, 9 no máximo, já está na rua com a turma para seguir para um determinado lugar X. Deixa eu falar uma coisa aqui que você falou. Não tem contagem. Isso, acho que isso é demais, bicho. Porque é o seguinte, quando eu falo, não coloquem a cultura popular no pensamento ocidental e acadêmico e erudito, assim, não, porque ela não cabe. E acho que isso é uma das coisas. Eu lembro que no choro, a gente, quando estuda música, a gente fica procurando esse lugar. Tá, onde tá o pulso, quem vai contar. É claro que essas coisas facilitam. Sim. Mas, gente, por mais que vocês queiram estudar um gênero, racionalmente falando, que também é justo, você tá na sua casa, você fala, vou pesquisar. Não tem como você falar de música brasileira sem visitar o que eu chamo às vezes de terreiro. Porque terreiro não no sentido da música afro, né, do terreiro de candomblé ou do terreiro religioso, mas desse lugar onde a música, no caso de Olinda, as ladeiras de Recife. No caso do choro, a roda de choro. Mesmo que for urbano, esse lugar que é onde a música acontece. É um terreiro. É um terreiro, porque ali está sendo cultuada uma coisa que vem antes de todo mundo que está ali, antes das individualidades, né? E aí, eu acho que isso é um lugar interessante. Então, eu estou entendendo onde começa a música e tal. Mas para eu entender de verdade o maracatu rural, eu preciso estar lá, não preciso ir. Eu lembro que no choro, o Stanley, que era um clarinetista que eu sou assim, muito fã, me emociona. Às vezes a gente ia começar a roda de choro e ele fazia assim com a cabeça, ó. É bom que tem câmera, a pessoa vai fazer assim, ó. É isso. E lógico que eu não entrava. Isso. E se eu entrasse, eu podia entrar num andamento mais rápido ou mais lento do que ele estava pensando. E ele me dava bronca. E eu falava assim, mas Stanley, como é que eu vou saber o andamento que tá na sua cabeça? Depois de um ano tocando, o que aconteceu? Eu entrava na cabeçada dele, pimba. E quem tava começando a tocar não, falava assim, mas como é que vocês fazem? Tem coisa que você nem explica sem a vivência. Então isso que você tá falando é muito bonito, tipo, quem conta? Ninguém. Mas como é que entra 5 junto? Não sei. Tem cada um faz a sua frase.
É muito doido. É Porque muito bonito no isso. caso, quando ele termina, o gongue já faz... pim, pum, 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 isso, mas já tá rolando a metade do... Então a gente foi de bombo, Bombo, caixa, poica. poica. O que falta? A gente fez no gongué, foi no Você gongué. fez o gonguezinho também. Agora é o mineiro. O mineiro. É o mineiro, que eu Pra chamo- quem não sabe, o mineiro não é quem nasceu em Minas Gerais. O que é o mineiro, Não, Nico? é um ganzá. Um ganzá. É um ganzá, mas a gente chama de mineiro, por isso que a gente... E outro, é um ganzá grande. Médio, ele tem aproximadamente, assim, no máximo Tá. 50... Mas, ó, gente, por que eu falo grande? É. Porque a gente na cidade aqui, na MPB, liga o ganzá, às vezes, ao ovinho. Não, nada de Aquele ovinho. ganzazinho, tipo um Yakult. É um É ganzazão. um ganzãozão. E ele é cilíndrico. Ele tem mais ou menos da grossura desse Essa copo aqui, ó. Pronto. Então é um ganzazão. É um ganzazão. E dentro semente, qualquer Semente é periquiti. periquiti. Aquela Nada, sementinha que semente tem lá. preta, nada de olho de pombo, miçanga. Não me faça um ganzá ruim, Não pô. vem fazer esse trem, não. Arroz. velho. E aproveitar o embalo, gente, vocês que estão estudando, nunca chegue no maracatu rural com mineiro, com gongué, pedindo pra tocar junto, porque não vai, velho. Boa. É só 5 e se pedir permissão a galera deixar, vai. Não pô. tem canja. Não tem canja. Também se a galera disser não vai, velho, não vai. Isso é uma coisa, Nico, que eu nunca fiz e sempre achei estranho. Pedir pra tocar. Eu pedi já vários, porque senão ninguém deixava tocar. Ah, não, tudo bem. E também já fui botado pra Já fora. foi botado, né? Fui. Eu tava Mas eu acho que tocando loucamente. Tem lugares sai. diferentes, é porque lá no Maracatu não tem como. Talvez se você não pedir, não entra. Mas tem lugares que às vezes tá rolando um som assim, né? Aqui em São Paulo você tem os bares. Sim. E às vezes alguém que você nunca conhece, nunca viu e pede pra tocar e também nem é músico. Tem uma coisa meio engraçada. É meio sutil esse lugar. meio, Né? é um lugar de complexo. alta periculosidade. Você tem que trocar uma ideia, acho que no intervalo, né? Falar É. que tá estudando. Não sei, tem que ter uns. Então Tem fica que- a dica. Fica a dica, viu? Fica a dica. Não chegue tocando. Não chegue tocando, que acha que é tudo é iê. Não vá não nessa onda não. Que Ó, essa dica o vale, eu bambu- acho que para todos os ritmos que eu já conheci, né? Bambu- Não chegue achando que é só entrar e tocar. Ah, porque foi fulano. E acaba com esse papo de dizer, foi fulano que mandou. Não. Não vem com essa onda, não, velho. É feita uma coisa que eu aprendi no Maracatu assim quando eu entrei. Né, que a finada dona Netinha, ela me chamou, que é minha comadre, disse, pô, tá em bom lugar. Mas foi ela que me pegou, você vai brincar maracatu comigo. Falei, Legal. beleza. Pra minha sorte, o maracatu ficava na esquina da minha casa, então era menos de 100 metros. Então isso é- vivia na isso é sede. bom, isso é bom. Vivia na sede. Né? Então todos os estádios do maracatu eu peguei. E aí, o finado Zé dos Santos, que era o mestre que consertava os instrumentos, um mestre antigo e tal. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você veio fazer o que aqui? Aí eu falei, não, o dona Netinha me chamou pra estar ajudando aqui e tal. Ele fez. E ele vinha aprender aqui a fazer as coisas. Ele fez maracatu. Nada se ensina e onde tudo se aprende. Olha aqui. Mandou essa na lata, eu passei uns 3 dias com a cabeça rodando. Eu fiquei, que diabo, o que o seu Zé do Santos Nada faz? se ensina. E onde tudo se aprende. Olha só. Aí, e molha as penas. Aí, não, molha as penas. Aí que ele tava fazendo o penasco do arreamar, né, do caboclo de pena. Ele tava tingindo. Foi a primeira vez que eu vi tingir pena, né? E eu fiquei olhando, o que é que o Zé do Santos tá falando pra mim, não sei o quê. Que tem a ver com tudo isso, né? Quer ir lá, bota a sandália da humildade, Exato, pergunta bicho. lá, não fica enchendo um saco perguntando por que isso, por que isso que. Ganhe melhor olhando. É isso. Né? Porque. E eu sinto que a música brasileira, principalmente falando de percussão, esse papel da oralidade, ela é fundamental. Por isso que eu sempre falo, de novo aqui, vem essa frase, não entre na música achando que vai encaixar tudo no pensamento ocidental. Né? Esse lugar da oralidade é muito africano também. É muito sábio, é muito ancestral. E às vezes a gente quer entender por outros caminhos que é isso. Peraí, fique aí, escute muito tempo. Aprenda por outros lugares que não só a mente, né? A cabeça, o racional. Deixa a coisa entrar, né? Ser visceral. Caramba, bicho. Porque eu vou abrir um parênteses dentro dessa nossa conversa para não ficar você tão cabeça de tijolo. Quer levar seu instrumento para o maracatu? Leve seu trombone, leve seu clarinete, leve seu saxofone. Aí... Chegue Dá pra lá, conversar. que aí a turma já vai abraçar, porque é mais fácil, escreve a parte, toma aqui, a melodia é essa. E tudo bem ter mais um a mais, né? Sempre é Na bem-vindo. percussão é impossível você ter 2 caixas. É igual no choro, você não vai tocar com 2 pandeiros. Não né? vai. Não vai. Não vai. No máximo você vai entrar no lugar de alguém e aí precisa já ter uma história com a pessoa, né? Mas assim, é o máximo que é assim, porque tem muito peroba.
né? Tu mete a cara de peroba e mete o coisa. Então, já que você, que se tiver algum peroba, leve seu trombone, seu saxofone, que fica mais fácil. A galera da metaleira é mais... Porque aí você tem 4, 5, 6, 7, 8... Naipes, né? Naipes. Aí soma, você tá tudo bem. soma, tá massa. Mas o terno é sagrado, é o coração do maracatu. O terno é sagrado. Fechando o terno, então, a gente tem o ganzá. Tem um ganzá. Pra quem não sabe, né? O ganzá a gente geralmente toca pra frente e pra trás. E você tem no fundo, é um instrumento muito rudimentar, ele é simples. Ele é simples. Tipo assim, no sentido de timbre. Ele tem as sementes pra frente e as sementes pra trás. É. Só que no maracatu rural, ele não é nada simples. Não. Né? Ele não é. Ele é muito difícil de aprender, muito difícil de manter o beat. É. E aí, qual que é a função dele ali? Ele faz a mesma frase que outros instrumentos, porque, por exemplo, o gongue e o bombo, eles têm timbres diferentes, mas eles passeiam na mesma figura rítmica, né? Tugudum, tugudum. Ele tem... E o ganzá, ele faz... O ganzá... Que lugar que ele vai? O ganzá, eu falo que eu chamo de chá com pão. Chá com pão. O chá com pão, que ele fica chá com pão, chá com pão, chá com pão, chá com pão, chá com pão. Então ele tá meio dentro do Ele galopezinho também. Ele tá do lá, tagadá, porque ele faz a resposta da poeca. A poeca faz... tagadão. Olha só. Ele tem essa pausinha mesmo do Tem. ti-ti-ti? Tem. Ou ele toca direto? Porque eu já vi gente tocando, não sei se mais no cavalo marinho, de Isso meio aí, preenchido. Esse Existe também ou não? Existe, né? Existe. Palito é um cara que é de família de músicos, de tradicional, mas é um cara que foi um cara, falando do Ganzá, que foi o cara que eu vi que ele tinha um balançado diferente. Que ele balançava ele assim, ele fazia esse preenchido e não sujava. e não sujava. Ao mesmo tempo, ele fazia o preso, que é esse Olha só que legal. fazia em cima da velocidade, que eu vi, que é aquela sutileza. É aquela então, sutileza. é uma referência, assim, né? O Palito, né? Que é esse, e o filho dele é um excelente tocador de poica. Porque para tocar poica não é assim, tem que só para ajudar. Claro, Você toca meio cocunda. Inclusive, isso é legal a gente ir finalizando o papo, porque eu já percebi isso, que isso é muito mágico, né? Não tem microfonação no terno. Não. Né? Tô falando assim, pode ter, você pode levar para um palco, mas estamos falando ali de onde acontece o negócio. Sim. E aí eu percebo, se eu tiver errado, você fala, que vocês têm um jeito físico de tocar, onde vocês acabam aproveitando a acústica de cada instrumento para soar de um jeito que quando saia do terno, esteja mixado já, parece. Parece que tem uma inteligência corporal ali, né? Porque como você falou, você pode tocar ela aqui, mas toca aqui embaixo. E às vezes embaixo de um instrumento, como é que é essa tem isso um pouco ou não? Tem muito isso, porque a poeca, ela mora embaixo do bombo. Ela mora lá. Ela fica lá, porque pertinho do bacalhau. O bacalhau é o que pega... Igual no zabumba. Igual da zabumba. É uma baquetinha mais fina. Mais fina, que ela pega embaixo do bumbo. Então, e a poeca mora ali. A poeca mora ali, porque quando ela bate, quando puxa o ronco, o som, ela bate na pele. Na pele do bumbo. Então ela expande. Claro. Dentro daquele bolo. Então por isso que você escuta a poeca tão alto. Se pensar bem, o que um engenheiro de som faz na mesa, vocês fazem fisicamente. Porque se tocasse ela em outro lugar, talvez ela soaria menos. Então vocês vão fazendo uma mixagem ali. Ela morreria, não teria som. Isso é incrível. Todos os instrumentos separados, eles não têm som. Não tem som. Não tem som. É mais uma coisa batendo. Se eles tocassem igual num banco de cavalo marinho, já não funcionaria tanto. Não funciona. Isso é demais, bicho. A não ser que tivesse amplificado. Claro. Amplificado é o que se faz, vamos dizer assim, nas passarelas, né? Aí amplifica. Aí amplifica, tudo amplificado. Aí muda a formação. Aí abre. E tem alguma ordem de entrada? Às vezes? Às vezes tem. Não tem, por exemplo... Às vezes começa todo mundo junto, mas às vezes tem alguém que dá um primeiro beat ali, puxa e depois vem todo mundo, o gongue, tem alguma coisinha? Ou gongue ou caixa. Tá. Você faz... Uma coisinha só. Dá um que é o pum, tacundum. Tá. Pum, patundum. Então, vamos aproveitar que a gente passou por todos, vamos escutar o maracatu bicho, rural. bota aí. Então eu vou botar aqui, vou botar aqui, ó. Vou dar um play em todos, vamos lá. Só para clarear, vou abaixar. Para clarear para quem está em casa. Aqui a gente tem o ganzá e o gongue, não é isso? Então vamos ver. Tá os dois. Olha, tá vendo? Repicado, né? Tá vendo? Repicado. As influências que eu falei do Zé. Bom demais.
Então, você vê que como os instrumentos se complementam. Ele assim é muito vazio, né? É vazio. Vamos colocar a caixa então. Não tem calor, não. Vamos botar o bombo. Já vai enchendo, Já. né? Parece que tá vindo já. É, Ó, tá vindo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. tá aí. Tá aí, ó, baixaria. Gente, Que massa. vocês viram aqui como a gente tem esse controle no app, né? Você pode isolar a caixa. Assim, a gente, quando criou o aplicativo, a ideia primordial era esse respeito, esse carinho que a gente tem por mapear e fazer uma biblioteca. Porque quando você procura sobre esses ritmos, você acha poucas referências. É, tem muito pouco. Tem muito pouco. Pouco eu tô dizendo assim, tem muitas pessoas que fazem, mas dentro do Brasil, do tanto que a gente tem de mídia, de exposição, você tem que cavar muito para achar coisas. Até as gravações você nunca tem, né? Assim, é difícil. Hoje... Então, e quando a gente ia estudar, quando eu era mais moleque, queria saber de um ritmo e ainda não tinha internet, é uma loucura. E quando você não acha essa instrumentação, e quando você acha num disco, ela já tá lá com outra melodia, então você não consegue às vezes identificar. Como é que você ouve tudo isso e descobre a frase de um instrumento? Ela se confunde com outros. Então a primeira coisa era a gente mapear, que eu acho importante, e ter isso como, por exemplo, você imagina se hoje, eu vou falar do choro, por exemplo, se a gente consegue ter acesso à gravação do pandeiro do Jorginho isolado. Isso, você entende a riqueza que é você gravar um músico que está fazendo uma passagem na Terra, que, como eu disse, quando ele se for, vai morrer um jeito de tocar, que é uma escola, não é só uma pessoa. Então, acho que a nossa intenção era meio que essa. Tipo, então, isso aqui está eternizado, foi o mestre Nico que gravou, né, o Maracatu Rural. A pessoa pode ouvir os instrumentos separados. Então, além da pessoa que toca um instrumento, por exemplo, como clarinete, poder estudar ouvindo terno, que é uma coisa que não era possível antes, você está ouvindo terno aqui no seu celular. Além de você estudar um instrumento melódico, você, se for percussionista, também pode aprender a batida, né? Você pode isolar aqui, por exemplo, a caixa. Aí, vou aumentar aqui. Tudo alternado, né, Nico? A baqueta, né? Ó. E aí dentro você pode colocar sua variação. E aí, ou seja, o aplicativo tem alguns efeitos colaterais. Um deles é também entender. Às vezes você está fazendo um arranjo, né? Às vezes o cara é produtor, nunca ouviu maracatu. Ele vai ver onde que a linha de baixo ele pode pôr para soar o terno, né? Se ele só tiver bateria, guitarra e piano. Então o aplicativo ele é muito rico. Nico, é assim, eu poderia ficar conversando com você aqui. Eu acho que umas 78 horas no mínimo. No mínimo. Então eu acho que fica aqui. A gente está encerrando nosso episódio. Eu acho uma pena, porque é tanto assunto, é tão gostoso falar disso. Eu gostaria que vocês escrevessem aqui se vocês querem uma continuidade desse papo, porque assim como a gente falou do Maracatu Rural, fala aí outros ritmos de Pernambuco assim que são que você conviveu, que você tem carinho. Que eu convivi no caso do Coco Rural. Coco Rural, pouco conhecido também, pouco conhecido. Agora, graças a Deus, essa turma jovem lá de Nazaré, eu conheci Nazaré através do Coco de Derval, que é um cara que Deus levou, mas foi um dos meus mestres, né, que é onde eu conheci essa batida, que é o bombo caixa mineiro. 3? Já só 3. Tá. Né? Então, o Caboclinho, mas as minhas... Caboclinho. Por conta de Paulinho Sete Flecha, o pai dele, aquela coisa... Né, de ir e acompanhar, mas de ter, vamos dizer assim, de ter conforto em prática de fazer, o Coco Rural e o Maracatu Rural. Então vamos só ouvir antes de terminar, porque daí fica de ideia para os próximos bate-papos. Eu acho que a gente tem que fazer um bate-papo para cada ritmo. Aproveitando o embalo, sem deixar de esquecer, né, os grandes mestres, né, no caso de Bill Rock e Cosme Antônio, que também tinha um jeito de tocar diferente. Legal. Que eu peguei muita... Não é que eu peguei, mas eu absorvi muita coisa dele por tocar com eles, né? Bill Rock no caixa e meu Deus do céu, até foi embora o nome dele agora, meu Deus. Eu vou dar um play aqui, você vai lembrar. É do Coco Rural? Então, pronto, vou dar o play aqui, ó. Cara. Cosme Antônio, mestre Cosme Antônio. Olha a pegada. Bastante, hein? Escreve lá pra gente conversar mais.
E aí o caboclinho, e lá em Pernambuco, depois a gente também vai aprofundar, vocês vão saber que lá tem cavalo marinho, tem ciranda, tem coco, tem um maracatu de baque virado, que é outro negócio. É outra coisa. Então fica para os próximos episódios, você comenta se gostou desse bate-papo aqui, Nico, de coração, obrigado, irmão. irmão. Obrigado, velho. Obrigado De ter vindo aqui. Eu venho sempre. Eu te admiro demais. Eu também, mesmo. Obrigado por ter gravado o Ebatuque. Oxe, só chamar pra gente é uma honra, de coração mesmo, assim, ó. Não, e eu espero que tenha ajudado vocês a colocar uma sementinha aí da curiosidade para aí. O Nico falou de muitas coisas que hoje você tem Google. Vamos pesquisar, vamos se aprofundar e vamos fomentar um público que conhece o Brasil, que ao meu ver é o Brasil verdadeiro. Tem um Brasil apresentado na televisão aí que também é um Brasil, mas é um. E tem outros ali, muitas vezes mais ricos e muito mais importantes, ancestral, que é esse Brasil da nossa cultura popular e que o Ebatuque está tentando fazer alguma coisa aí para a gente mostrar para o povo e para o mundo o valor da nossa cultura. Gente, obrigado, Nico. Obrigado. Até o próximo episódio. Se Deus quiser, o universo conspirar. Valeu, gente. Obrigado.